Muito bem, amigos, chegamos agora ao momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. O Apocalipse é o último e mais surpreendente livro da Bíblia e ele contém revelações especiais para os dias em que estamos vivendo. Estamos numa série especial sobre os 7 selos e hoje vamos estudar sobre o 5º selo do Apocalipse. Por isso já pega a sua Bíblia, pode abri-la no capítulo 6 e daqui a pouquinho nós vamos explorar esse conteúdo desse 5º selo do livro do Apocalipse. Antes, porém, eu tenho 2 convites a fazer para você. O primeiro é que todas as quartas-feiras eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê, na cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. Todas as quartas às 8 da noite, a gente está ali reunidos para estudarmos as profecias de Daniel. E eu quero convidar você para participar dessa programação. Vou te dar o endereço. A Igreja Adventista do Perequê fica na rua Olinda Peixoto, 611, no bairro Perequê. Todas as quartas, 8 da noite, eu te espero lá para nós estudarmos juntos a Bíblia. Agora, você que mora na cidade de Tubarão e cidades vizinhas, o convite é para o domingo à noite. Todos os domingos à noite eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. Ela fica ao lado do Colégio Adventista, no centro de Tubarão. O endereço é Rua Luiz Martins Colasso, 570. Todos os domingos, 8 da noite, temos um encontro marcado nesse endereço. Então, você de Tubarão e cidades vizinhas, você é o meu convidado para nós juntos estudarmos a Palavra de Deus. Venha, traga a sua família e você será muito bem-vindo. Ontem estivemos lá numa programação muito especial, mais um capítulo profético de Daniel e, é claro, estamos esperando a sua visita no próximo domingo, tá ok? Aproveitando, para você que gosta de aprender sobre as profecias de Daniel, nós também preparamos uma revista, As Profecias de Daniel. Essa revista é um presente do programa para você que mora aqui no estado de Santa Catarina. Quer a sua impressa? Basta acessar o nosso site encontrocomavida.tv. encontrocomavida.tv. Acesse esse site, coloque ali os seus dados postais e nós vamos entregar essa revista para você, tá bem? Se você quiser pedir pelo WhatsApp, você também pode. O nosso número é 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Diga assim: eu quero a revista de Daniel. Nós vamos mandar um link para você, você clica nele, coloca os teus dados e alguém da equipe vai entregar para você. Pastor, e eu que moro fora do estado de Santa Catarina, posso ter acesso à revista? Impressa não estamos enviando, mas a gente manda para você o arquivo digital, tá bem? O arquivo em PDF a gente manda para você, basta você solicitar através do nosso WhatsApp. Diga assim: eu quero o arquivo digital. Eu quero o PDF da revista e a gente manda para você. Nosso número 48 3281 3075, tá bem? Quero convidar você então a tomar agora a sua Bíblia e nós vamos juntos avançar no estudo de hoje. Hoje falaremos sobre a abertura do 5º selo do livro do Apocalipse. E você vai entender por que nós já colocamos aqui o altar de holocausto, que era um móvel lá do santuário. Você vai entender já já o porquê desse móvel aqui. Nós temos um costume, como você já sabe, a gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você a orar comigo agora, pedindo a bênção do Senhor para o estudo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos a Tua Palavra em nossas mãos e estudá-la mais uma vez. Queremos suplicar para que o Teu bom e santo Espírito esteja com todos nós, nos ajudando na compreensão das verdades que esse livro nos revela. Pai, abençoe cada amigo, cada amiga que separou um tempo para ouvir a Tua voz nesta hora. Que o Teu bom e santo Espírito esteja ao lado de todos nós, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então abrir nossa Bíblia e vamos avançar no estudo do livro do Apocalipse. Aqui nós temos no capítulo 5 e no capítulo 6 o Cordeiro de Deus abrindo o livro selado. Você sabe que 29 vezes no livro do Apocalipse, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. E agora ele vai abrir mais um selo que é o quinto selo. Então vamos ler juntos o texto. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Interessante que quando o Cordeiro, que é Jesus, abre o quinto selo, João viu ali almas debaixo do altar, ou debaixo do altar, almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Primeira coisa que nós temos que relembrar é altar. A que altar se refere esse selo? Refere-se ao altar de holocaustos. E daqui a pouquinho nós vamos ver um texto que vai explicar a respeito disso. O altar de holocaustos era um dos móveis do santuário. Se você abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 25, verso 8, você vai encontrar ali uma ordem de Deus a Moisés. Deus diz assim: Moisés, vocês me façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Moisés então construiu um santuário e esse santuário tinha 2 compartimentos, um chamava-se Santo, o outro Santíssimo, e tinha o pátio, onde estava o santuário construído. No pátio você tinha 2 móveis, uma pia com água, onde o sacerdote se lavava antes de começar o ofício sacerdotal, e você tinha o altar de holocausto, onde os animais mortos eram queimados. E parte do sangue dos animais mortos no santuário eram derramados à base desse altar. Então este era um móvel do pátio do santuário. Agora João vê almas clamando debaixo do altar. Quando a gente fala a expressão almas, muitas pessoas são levadas a pensar em alguma coisa imaterial, algum tipo de espírito que está por aí. Veja, esse é um conceito moderno baseado na filosofia, baseado no dualismo platônico, de que o corpo tem uma alma dentro de si que se liberta do mesmo por ocasião da morte. Essa visão é filosófica, ela não é teológica. O que a Bíblia ensina? Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Para provar isso, você pode, por exemplo, no livro de Gênesis, onde Deus junta ali o pó da terra mais o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7. O homem passa a ser alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Então, estas almas que estão clamando debaixo do altar, na realidade são as pessoas que estão clamando. E elas estão clamando por justiça, porque elas foram mortas por causa do testemunho que deram, pelo apego que elas tinham à palavra de Deus. É lógico que está se tratando aqui de uma cena simbólica, é um tipo que está sendo apresentado. Não é literal, porque alguém que morreu não pode conversar. Então é um simbolismo, é como se as pessoas que morreram estivessem clamando a Deus por justiça. Bom, você vai entender isso melhor nos próximos versos. Apocalipse 6, verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, estas pessoas, estas almas, e pessoa e alma é a mesma coisa, elas estão clamando a Deus por justiça. Até quando o Senhor não vai julgar aqueles que nos mataram, que tiraram nossas vidas? É a pergunta que eles estão fazendo. Verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos igualmente como eles foram. Interessante.
foi dada uma veste branca para essas pessoas e foi dada a mensagem: descansem por um pouco de tempo ainda, porque outros ainda serão martirizados. Há um número a ser completo e então a justiça será feita. Como eu já disse, está se tratando aqui de uma cena simbólica. Esses santos debaixo do altar, essas almas que João viu, são os mártires que morreram por causa do testemunho que deram da palavra de Deus. Como cada selo está associado a uma das 7 igrejas, esse 5º selo também está associado à 5ª igreja do livro do Apocalipse. Nós já estudamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Agora a 5ª igreja é a igreja de Sardes. Então a abertura do 5º selo está em paralelo na história com a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes é uma igreja que está localizada no tempo a partir da Reforma Protestante, ou seja, 1517. E esse período de Sardes se estende até 1798, quando termina a supremacia papal. Então, tanto a igreja de Sardes quanto a abertura do 5º selo, esses eventos têm lugar entre os anos 1517 e 1798. O que é que aconteceu dentro desse período de 1517 até 1798? Quais foram os eventos importantes que demarcam o início e o fim desse período? Bom, como nós vimos na semana passada, nós já aprendemos que 1517, quem entra em cena é o grande Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostiniano, fiel a membro da Igreja Católica, mas que ao ter contato com a Bíblia, ele começou a perceber a beleza do Evangelho, o quanto Deus amava, se importava com as pessoas e desejava salvá-las. Assim, a mensagem bíblica transformou a vida de Lutero. Lutero continuou suas pesquisas e ele descobriu de que todos nós somos salvos pela graça mediante a fé, que a salvação não pode ser comprada. E ele viveu num ambiente onde a salvação era vendida, onde o perdão podia ser comprado, também chamado de indulgência. As pessoas pagavam por indulgências, pagavam para ter o perdão dos seus pecados e até pagavam por pessoas que já haviam morrido. Então Lutero percebeu que isso tudo estava sem base bíblica. Então Lutero foi aquele que começou a defender de que nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo e não pela prática das boas obras. E esta compreensão que Lutero teve agora da Bíblia, lentamente o foi afastando da Igreja Romana. Até que finalmente chegamos ao dia 31 de outubro de 1517, data esta em que Lutero vai afixar na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências. Então, esta data, 31 de outubro de 1517, ficou conhecido como a data da Reforma Protestante. Foi o protesto apresentado por Lutero e depois por outros contra aquilo que a Igreja Romana ensinava. Lutero então começou a disseminar seu ensino através de livros, artigos e nas suas aulas que ele ministrava ali na faculdade de Wittenberg. Como resultado, Lutero foi então excomungado pela Igreja através de uma bula papal e finalmente Lutero foi condenado pela Igreja pelos seus ensinos. Esse movimento da Reforma Protestante estabeleceu um princípio que todos nós conhecemos como sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. A Bíblia deve ser a base de fé e prática para todo crente e nenhum outro livro, a não ser a Bíblia. Este é um princípio estabelecido pela Reforma Protestante. Posteriormente, se estabeleceu um outro princípio chamado tota Scriptura. Não é apenas a Bíblia, mas é toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Toda a Escritura é a revelação inspirada de Deus e deve ser então a regra de fé, prática e ensino.
Lutero então deu início a esse grande movimento de reforma que se espalhou da Alemanha para a Suíça, para a França, para a Itália, para outros países. E verdadeiros reavivamentos espirituais começaram a acontecer por esse retorno à palavra de Deus. A obra de Lutero ainda se fez notar pela tradução do Novo Testamento para o alemão. E ele fez essa tradução enquanto esteve aprisionado ou escondido no castelo de Wartburg após a dieta de Worms. Num período que durou cerca de 10 meses, Lutero traduziu todo o Novo Testamento para o alemão e, posteriormente, também o Antigo Testamento. Então, agora a Bíblia estava sendo apresentada ao povo na linguagem do povo, e isso popularizou o conhecimento das Escrituras. Você ainda vai se lembrar que foi nesse mesmo período que foi inventada a imprensa por Johann Gutenberg. E Gutenberg, ao inventar a imprensa, o primeiro livro que ele vai publicar será a Bíblia. E existem até hoje algumas versões, poucas, mas existem, da Bíblia de Gutenberg. E assim, a palavra de Deus começou a ser disseminada para todos os povos. Por séculos, a verdade estivera na mão do clero. As pessoas eram chamadas de leigas e dependentes do clero para o aprendizado da Bíblia, mas isso tudo mudou com a Reforma Protestante. Por isso, 1517 é o ano que marca o início da Igreja de Sardes e também a abertura do 5º selo do livro do Apocalipse. Esse período vai se estender até 1798. E o que acontece em 1798? Nós temos a figura de Napoleão Bonaparte, quando ele vai ordenar a prisão do Papa. O Papa da época era o Papa Pio VI. E no dia da coroação, na Capela Sistina, em Roma, lá no dia 15 de fevereiro de 1798, é quando nós temos a prisão do Papa Pio VI. Na realidade, essa prisão do Papa Pio VI, à luz de Apocalipse capítulo 13, é uma ferida mortal que foi dada ao papado. Ou seja, em 1798 findava um período de 12 séculos de domínio, desde o ano 538 até o ano 1798. Houve um domínio papal sobre toda a humanidade. E nesse período, milhares de pessoas perderam suas vidas, como os valdenses, albigenses, huguenotes e tantos outros que não se dobraram diante das heresias ensinadas por Roma, mas preferiam a verdade da palavra de Deus. Então, quando se abre o 5º selo, o que está acontecendo são o sangue dos mártires clamando, ou os mártires clamando por vingança, clamando a Deus para que a justiça seja feita. Em Levítico capítulo 4, verso 7, fala um pouquinho a respeito do altar de holocausto. E assim Moisés orientou ao povo. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante de sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então, de acordo com Levítico 4, 7, haviam 2 altares no santuário. O altar de incenso, que é este aqui da figura, e o altar de holocausto. O altar de incenso era onde se queimava diariamente o incenso aromático. Ele era um altar de bronze e ele estava dentro do santuário no compartimento santo. Então, parte do sangue era molhada nesses 4 chifres do altar de incenso. E aqui se queimava aromas, para que o ambiente do santuário pudesse ficar perfumado. E o restante do sangue dos animais eram derramados então no altar de holocausto que ficava no pátio. Então essa expressão almas clamando debaixo do altar é uma expressão figurada para dizer que Deus um dia fará vingança aos seus santos, aos mártires.
Um exemplo que nos ajuda a entender isso é a experiência de Caim e Abel. O sangue dos mártires clamam simbolicamente a Deus, assim como fez o sangue de Abel, que foi morto por Caim. E quando nós pegamos a nossa Bíblia, e eu queria ler com você esse texto, aqui em Gênesis, no capítulo 4, verso 10, olha o que o Gênesis nos diz. E disse Deus, que fizeste? Deus está perguntando aqui a Caim, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O que você fez, Caim? A voz do sangue de Abel está clamando para mim. Bom, você sabe que o sangue não pode clamar. Sangue não tem voz, não tem inteligência, mas aqui é um significado simbólico, metafórico. Ele precisa receber a justiça. Ele foi assassinado por você. O sangue dele clama por justiça. O que você fez, Caim? O sangue de Abel está clamando. De igual forma, esse quinto selo, quando é aberto e João vê as almas debaixo do altar e elas estão clamando a Deus por vingança, o sentido é: todos os mártires que perderam suas vidas por amor a Cristo e ao Evangelho precisam ser vingados. Precisa ser feita a justiça. E Deus fará a justiça. Quando? Em um pouco intervalo de tempo. E até lá foi dito a eles que eles repousassem por um pouco de tempo. E foram dadas a eles vestes brancas. Nós já entendemos o significado do clamor do sangue. Mas o que significam as vestes brancas? As vestiduras brancas simbolizam a dignidade que a justiça de Cristo lhes atribui. Embora não tenham ganho a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco de tempo até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. E esta veste branca de Cristo, que é colocada sobre estas pessoas, estas almas, significa a pura justiça de Cristo, que cobre o pecador completamente. E você sabe que nós somos salvos não pela prática das nossas boas obras. Nós somos salvos pela boa obra que Jesus praticou. Somos salvos pela justiça de Cristo e não pela nossa. Aliás, o profeta Isaías, no capítulo 59, vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e de que a nossa justiça é como trapo de imundície. Nós não temos o que oferecer a Deus. Nós dependemos exclusivamente das vestes brancas da justiça de Cristo, porque esse é o único caminho que nós temos para a vitória. Então, amigos, quando o quinto selo se abre, nós temos um retrato dos fiéis de Deus em todos os tempos, que permaneceram leais aos princípios ensinados na palavra, que não desistiram mesmo diante de severas provas e finalmente deram suas vidas por amor ao Evangelho e por amor a Cristo. Simbolicamente, o seu sangue está clamando a Deus por justiça. E a justiça será feita. Então eles estão agora repousando. A veste de Cristo que os cobre representa que eles estão salvos, selados para o momento da volta do Senhor Jesus, quando então eles ressuscitarão e receberão a coroa da vida eterna. Assim, nós podemos nos inspirar no exemplo desses homens e mulheres do passado que preferiram perder suas vidas do que pecar contra Deus. Como diz um hino antigo, antes morrer do que pecar. Diante desses exemplos, eu pergunto a você hoje, qual é o preço que você está disposto a pagar por sua fidelidade a Deus? Está você disposto a ser fiel e leal ao Senhor, a andar nos seus caminhos, praticar os seus ensinos? Está você disposto a partir de hoje, ser leal ao Senhor em tudo que você conhecer da palavra dele, tomando a decisão de servi-lo de todo o coração? Eu queria que você pensasse nisso.
Muito bem, meu amigo, minha amiga. Eu espero que no estudo de hoje sobre a abertura desse 5º selo tenha ficado para nós o exemplo de homens e mulheres que na Idade Média, ao serem perseguidos e mortos por amor a Cristo, eles estão com sua salvação garantida e aguardando o grande dia em que Deus fará a justiça. Quando Jesus voltar a esse mundo em glória e majestade, Ele vai recompensar os fiéis e vai punir os infiéis. E eu espero que eu e você estejamos do lado certo. Por isso, abra o seu coração hoje mais uma vez à influência do Espírito Santo e deixe que Deus opere em sua vida tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos orar por isso hoje? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos preciosos ensinos da Tua Palavra. Obrigado pelo exemplo dos mártires do passado, que preferiram a morte do que pecar. Que nós possamos, bom Deus, espelhados nesses exemplos, ser leais ao Senhor em todas as questões. E que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, todos nós possamos estar prontos para ir morar contigo na eternidade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.